Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Posso me apresentar, falar um pouquinho da minha trajetória de vida no Brasil. Quem não me conhece, eu me chamo Ana. Atualmente estou morando aqui em Portugal há 2 anos e 4 meses. Sou mãe de 3 brasileiros e 1 português. Sou casada e eu sou, gente, natural do estado de Alagoas. Nasci em Freixeira, só que eu morei só até 9 anos. Depois meus pais se mudaram para Maceió. E eu morei em Maceió até o dia 30 de setembro de 2019, que foi o dia que eu cheguei aqui em Portugal. Se você chegou por aqui agora, já se inscreve aqui embaixo, deixa aqui o seu like e compartilha. Então, gente, eu vou tentar resumir o máximo que eu puder para vocês, a minha trajetória de vida, porque eu tenho muita história para contar para vocês. E o vídeo, para não ficar tão longo, eu não vou conseguir falar tudo com detalhes, mas eu vou tentar, né, ser o mais claro possível para que vocês entendam melhor, né? Eu sou filha única de mulher. Minha mãe e meus pais tiveram 6 filhos, né? 5 meninos e eu de menina. Aos 12 anos de idade, eu saí de casa para trabalhar como babá, né? Para poder ajudar minha mãe, ajudar meus irmãos. Minha adolescência toda não foi fácil, foi bastante difícil, porque eu criei fora do ambiente familiar, na convivência, né, com a minha mãe e com meus irmãos. Eu dormia nos trabalhos, eu folgava de 15 em 15. E apesar de eu estar convivendo fora, eu amava trabalhar de babá. Graças a Deus, os trabalhos que eu tive, né, foram trabalhos abençoados. E o último trabalho que eu trabalhei de babá foi o trabalho mais incrível que eu tive na minha vida, onde essas pessoas que eu conheci, né, até hoje faz parte da minha vida. Quando eu fui trabalhar como babá, a minha ex-patroa não permitia que eu estudasse. Eu estava fazendo a 4ª série. Eu sempre amei estudar, nunca repeti de ano. Fiquei a minha adolescência todinha, né? Abandonei o estudo mesmo, porque eu teria que decidir, ou eu trabalhava ou eu estudava. E como eu precisava trabalhar para poder até me manter, porque os meus pais são muito humildes. Pouco tempo depois quando eu comecei a trabalhar como babá, meus pais se separaram. Então a minha mãe ficou criando todos nós. Ou seja, a minha mãe não tinha formação, ela trabalhava fazendo faxina, ela trabalhava passando roupa. E ela criou nós 6, né? Criou eu e meus irmãos. Então, eu que era encoxado mais velho, né? Os outros meus irmãos, alguns começaram a trabalhar também desde cedo. Então, também começaram a trabalhar, né? Desde cedo também para poder ajudar em casa. E o período da minha adolescência toda foi isso, gente. Foi só trabalhar como babá. Depois de meus 16 anos, eu conheci uma pessoa onde eu tive um relacionamento durante 4 anos, né? Eu engravidei do Alex, que é o meu filho mais velho, que hoje ele está com 16 anos. Quando eu estava com 20 anos, eu tive ele, a guarda ficou comigo e eu não tive contato nenhum mais com o pai dele. Há algum tempo eu conheci o meu atual esposo e mesmo tendo o Alex, eu deixava o Alex com a minha mãe para ir trabalhar. Continuei trabalhando, não mais como babá e sim fazendo faxina. Tenho 14 anos de casada e tenho 3 filhos com ele, que é a Ana Clara, que está com 13 anos, a Sofia com 3 anos e agora o Rodrigo, que está com 1 aninho, que nasceu aqui em Portugal. Quando eu conheci o meu esposo, ele tinha casa própria, uma casa pequena, só tinha um quarto, uma sala e tinha o ponto que ele trabalhava. Fomos morar e graças a Deus deu certo. Antes de completar 1 ano de relacionamento, eu engravidei novamente. E eu sofri um acidente de moto quando eu estava com 4 meses de gestação, onde eu perdi o meu filho. Devido ao impacto da queda, a minha placenta deslocou e eu perdi o meu bebê. Nessa queda, além de eu perder o bebê, eu quebrei 4 dentes porque a viseira do capacete levantou. O meu esposo quebrou esse ossinho aqui do nariz. E após 7 meses, né, que eu tinha sofrido esse acidente, eu engravidei novamente, que foi a Ana Clara. Quando eu conheci meu esposo, eu não estudava, porque como eu trabalhava fazendo faxina, gente, não era uma vez só por semana, era quase a semana, quase toda. Eu fazia num canto, fazia no outro. Então, eu não tinha tempo de estudar, e aí não tinha aquele apoio, porque eu precisava criar o meu filho. Quando eu conheci meu esposo, eu fazia faxina, né? Eu nem imaginava que um dia eu ia fazer um curso de uma cabeleireira. Eu precisava trabalhar para poder me manter, né? E manter o meu filho, o Alex. Então, assim, eu não tinha tempo de estudar, porque eu saía tarde das faxinas, não era só uma casa que eu fazia, várias faxinas que eu fazia por semana. A primeira coisa que ele falou para mim é que iria pagar um curso de cabeleireira para mim, para eu poder, né, trabalhar em casa, para ter mais tempo para cuidar da casa, né, para ficar mais em casa. E aí, como eu não tinha condições de pagar um curso, porque na época foi caro para o meu orçamento, né, que dependia das faxinas para poder cuidar do meu filho, eu fiz o curso de cabeleireira. O curso foi depois do acidente que eu sofri de moto, que eu perdi o meu bebê. Fiz o curso.
Depois engravidei da Ana Clara, mas continuei trabalhando com cabelo. E onde a gente morava era pequeno espaço. Aí vendemos a casa que a gente morava e compramos um terreno onde a gente começou a construir a nossa casa e fizemos com 2 pontos separados, que seria o meu, que seria o meu salão para montar, e o dele. Que a gente, quando vendeu a casa, a gente não tinha muito dinheiro para construir a casa toda, então a gente foi fazendo por parte, sabe? Fazia um quarto, terminava, depois começava para fazer o outro e a gente parava. Então, gente, depois que eu tive a Ana Clara, né, a gente compramos essa casa, que montamos ao sol, que ele começou a trabalhar, eu falei para ele que eu queria voltar a estudar, porque é um sonho antigo que eu tinha lá no passado, que eu não tive a oportunidade, porque a minha vida inteira foi trabalhar para se manter, né, para poder ajudar a minha mãe. A oportunidade de trabalhar em casa, eu tinha a minha própria casa, né, e aí meu esposo falou que me incentivava, que eu fosse estudar, eu ia, só que assim, ele falou, vai estudar, agora leve a Ana Clara. Eu amava ir para a escola. Na época eu fazia aquele programa que tinha ProJovem, que era para quem estava, né, atrasado, que era um supletivo. E aí eu consegui terminar o primeiro ano, depois fiz o segundo ano e o terceiro concluí o ensino médio. Então, assim, foi uma vitória muito grande, uma realização, né, porque desde a infância eu parei meus estudos aos 12 anos, retornei com 20 e poucos anos para terminar já pertinho dos 30. Foi quando eu consegui ter a oportunidade, né, de voltar a estudar. E após eu terminar meus estudos, meu esposo também, né, a gente conseguimos comprar um carro. E aí meu esposo pediu para que eu tirasse a minha habilitação. Meu esposo tem habilitação, porém era só para moto. E eu, né, não tinha habilitação, então tirei minha habilitação. E até aí, gente, eu não imaginava de vir para Portugal. Não tinha essa vontade de vir para Portugal, nem para lugar nenhum, nem imaginava sair do país. A minha vontade era só de fazer faculdade. Depois que eu terminei o ensino médio, eu fiz 2 vezes o Enem para ver se eu conseguia entrar, se eu entrava na faculdade pública, né, na formação que eu queria. Só que eu não consegui a nota para poder entrar naquela área que eu queria. E são 2 profissões que na época eu queria fazer. E aí o Enem, a pontuação que deu foi baixa, eu não consegui passar. O esposo disse, tenha paciência. E as coisas começaram a mudar. E eu sempre vou dizer aqui pra vocês, em tudo, sempre, eu sempre orava, sempre clamava o Senhor. E um belo dia, o meu esposo foi convidado para trabalhar na barbearia, onde ele trabalhou 3 anos nessa barbearia. Foi daí que partiu a ideia dele vir para Portugal, né? E damos início a uma grande realização em busca de melhoras para os nossos filhos. Quando ele foi trabalhar nessa barbearia, né, eu não estava grávida da Sofia ainda, ele começou a trabalhar e algum tempo depois ele falou se eu não queria vir para Portugal, porque aqui para criar os meninos seria o melhor, a qualidade de vida eu poder oferecer para eles. De cara, gente, eu falei que eu não saía do Brasil. Isso em 2017, né, ele chegou para mim e falou que queria vir para Portugal. Eu falei que não iria. Aí, né, depois de um tempo eu engravidei da Sofia, né, eu tava fazendo faculdade, daqui não vinha. Aí, gente, como eu já tinha terminado o ensino médio, eu tentei por 2 vezes fazer a prova do Enem e não tinha passado para o que eu queria, eu fui fazer faculdade numa faculdade particular que é o SESMAC, que é conhecida aí no Brasil. E aí eu fiz o vestibular para enfermagem, passei, né, e comecei a fazer. Meu esposo trabalhava nessa barbearia, ele ganhava muito bem, ele ganhava o dobro do que ele ganhava na barbearia própria dele. A gente tinha comprado um carro antes, né, que tava dando dor de cabeça a gente, quebrava uma peça, quando você levava na oficina, aparecia 10 peças a mais para consertar, a gente, não valia a pena, a gente foi e vendemos, ficamos sem carro. E aí, quando meu esposo começou a trabalhar nessa barbearia, né, a gente compramos outro carro, né, novo, né, ele também comprou a moto. E aí ele ia pro trabalho com a moto e eu ia pra faculdade com o carro. Tava tudo ótimo. Eu tava na faculdade, sabe, realizando um sonho meu, né, que é me formar. Quando terminou o primeiro período, gente, da faculdade, iniciou o segundo período, né, eu descobri que estava grávida de Sofia. Em um dia, após 3 dias, eu tive um surto com escorpião. Eu tive que ir pra maternidade porque eu tive um pouco de sangramento. E quando eu fui pra consulta, o médico me falou que eu estava com a placenta um pouco descolada, que devido a isso eu tinha que optar ou minha rotina da minha vida normal que eu estava tendo, ou ter ela. Estava com início de aborto, né, que eu teria que ficar em repouso imediato. Na faculdade eu tranquei, porque eu fiquei os 9 meses, gente, de repouso absoluto em cima da cama. Saí assim, algumas vezes para ir fazer compra, já depois de que passou uns meses, né, que ele falou que já estava evoluindo para melhor. A Sofia nasceu em 2018. Em 2019, no bairro que eu estava morando,
estava bastante violento. Então, assim, eu parei, sabe? Eu disse, não, eu quero dar uma oportunidade melhor aos meus filhos. Então, se Portugal vai poder oferecer isso para ele, educação e uma segurança, nem que eu trabalhe dia e noite, porque trabalho para mim não é dificuldade. E aí eu cheguei pro meu esposo e disse a ele, vamos para Portugal. Ele, é isso mesmo que você quer? Eu disse, vamos. E assim, a gente não tinha passaporte, não tinha documentação nenhuma pronta, a gente nem sabia como funcionava. E aí foi quando o meu esposo pediu demissão do trabalho, né, um trabalho que ele ganhava muito bem. Foi quando a gente realmente decidimos vir para cá. Dia 1º de abril, meu esposo veio. Antes dele vir, ele deixou uma documentação, né, em que eu pudesse tirar o passaporte dos meninos para poder viajar sem a presença dele, nenhuma autorização. Ele já deixou já tudinho assinado, tudinho feita. Após um mês, ele conseguiu arrumar trabalho. Ele ficou 4 meses sem arrumar casa aqui em Portugal. E aí, depois de 4 meses, ele conseguiu uma casa. Foi daí que eu comecei a tirar a documentação dos meninos. Quando ele conseguiu a casa, aí eu disse, agora eu vou tirar. Então, eu fiz o agendamento do passaporte dos meninos, tirei o passaporte dos meninos, comprei a passagem. A conexão foi em Madrid, né? Minha imigração foi lá e foi perfeito, né? Deus, antes de eu vir pra cá, eu cheguei para o Senhor e clamei, disse, meu Deus, se for para mim passar na imigração, eu estou preparada, mas também se for para mim permanecer aqui, eu também aceito, Senhor, que seja feita a sua vontade. Orei e clamei muito, gente. E isso não foi só uma vez, não. Sempre eu estava ali persistindo, sempre pedindo a Deus. E aí, quando eu cheguei na imigração, foi perfeito. Tiro o passaporte, carimbar e eu passei na imigração. Não me perguntaram nada, gente. Nada, nada, nada. Só fizeram carimbar e pronto. Eu digo, Deus é maravilhoso, porque eu vim sozinha com os 3, né? Então, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu cheguei dia 30 de setembro de 2019, o meu esposo já estava com a casa, né, arrendada, já mobiliada, então eu corri atrás da documentação dos meninos. Na primeira semana matriculei o Alex e a Ana Clara na escola, fia, né, nas creches, né, porque aqui você tem que inscrever a criança 1 ano para ser chamada no outro ano, se houver vaga. Então eu não consegui, mas aí eu consegui uma ama, né, que é babá. No mês seguinte eu já comecei a trabalhar no salão, né, fui trabalhar na minha área, trabalhei nesse salão 8 meses, foi o período que teve a primeira pandemia aqui em Portugal, que fechou tudo, né, então foi esse período que eu fiquei desempregada em casa com a Sofia. Foi nesse período, né, da quarentena que eu descobri que estava grávida do Rodrigo. Aí comecei a fazer o pré-natal. Até então, antes de 1 ano, eu não tinha título de residência. Quando eu trabalhava no salão, a cliente que eu atendi falou para mim que eu ligasse para o CEF, que eu conseguiria o título de residência do Alex, do meu filho mais velho, pelo artigo 92 como estudante. Eu não sabia dessa informação. Liguei pro CEF, fiz o agendamento pro Alex pro mês de agosto, né? Eu já tava grávida do Rodrigo. E aí, quando foi mês de agosto, eu consegui o título de residência do Alex. No mês de setembro, eu fiz o meu regrupamento, né? Eu consegui o meu título de residência através dele. E aí, no mês seguinte, logo na primeira semana, eu regrupei a Ana Sofia. No ano seguinte, eu regrupei a Ana Clara, porque não tinha vaga, já que era finalzinho do ano. Quando foi no mês de novembro, né, foi dia 27 de novembro, foi o mês que o Rodrigo nasceu. E quando eu estava grávida, gente, antes de novembro, não existia a lei aqui que a criança, que o bebê de imigrante que nascesse, né, não teria direito à nacionalidade. Quando foi em novembro, o mês que eu ia ter o Rodrigo, foi aprovado uma nova lei que todo filho de imigrante que nascesse aqui em Portugal, né, o imigrante que tivesse 1 ano de residência aqui em Portugal, teria direito do bebê nascer já com a nacionalidade portuguesa. Olha que benção. Então, gente, eu tô muito feliz, muito realizada por poder estar proporcionando isso na vida deles, né? Oferecendo para eles uma educação de qualidade gratuita aqui em Portugal, segurança, que isso no Brasil a gente não tinha. Eu, como mãe, estou realizada por poder proporcionar para eles essa oportunidade, porque quando eles terminarem os estudos aqui, eles podem decidir aonde eles querem fazer faculdade, se eles querem fazer aqui em Portugal, se eles querem fazer fora daqui de Portugal. Então, assim, é algo que eu nunca na vida tive essa oportunidade, né? Eu posso falar para vocês que valeu muito a pena eu ter saído do Brasil para estar oferecendo essa oportunidade para os meus filhos, né? Gente, a minha vida não foi fácil, mas eu nunca desisti, eu sempre persisti. Então, o objetivo maior, né, que eu e meu esposo decidimos vir para aqui para Portugal foi para poder oferecer isso a eles, né? Que meu esposo também não teve oportunidade, ele também começou a trabalhar muito cedo. Então, a gente
focamos em buscar o melhor para os nossos filhos. Então, eu vim para Portugal não foi para ficar rica, eu vim para Portugal para poder oferecer essa qualidade gratuita para os meus filhos. Então, o nosso objetivo maior que a gente está aqui em Portugal é esse, são os nossos filhos. A mensagem que eu deixo aqui para vocês que pensam, né, que querem, né, dar uma vida melhor para o filho de vocês, que querem vir para Portugal, que vocês foquem no que vocês querem, se planejem, tá? Façam um planejamento para que quando você chegar aqui não passarem aperto, e nunca deixe que fulano e cicrano desanime você. Aqui em Portugal eu sempre falo que é um país que ele abre portas, né? Então a oportunidade que Portugal oferece é muito grande. Se vocês têm um objetivo, têm um sonho, vocês corram atrás, não deixe que fulano e cicrano diga não deixe isso para trás, corra porque você é capaz. Então, gente, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Então é isso, gente. Beijos. Tchau.